Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas UTIs, está entrando no ar um novo episódio do podcast UTI em Forma e Ação. Eu sou Sancler Bernardes, fisioterapeuta e intensivista, e você pode conversar comigo lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E juntos você pode nos encontrar na sua plataforma preferida, aqui no YouTube, no Spotify, como vídeo ou como áudio. E mais um dia aqui, vamos para mais um episódio. Hoje o tema do nosso episódio é prognóstico. A gente optou por falar sobre isso porque eu acho, Sancler, não sei se você tem a mesma opinião, mas eu acho que é um tema, um tópico, um assunto, enfim, como a gente quiser chamar, um pouco negligenciado, assim, sabe? Eu sinto, assim, que ele falta no nosso dia a dia, né? E aí a ideia hoje é de mostrar por que ele falta, né? E por que a gente não deveria deixá-lo faltar no nosso dia a dia, né? O que você acha? Você acha também? Eu acho demais, Débora. Eu acho que é algo extremamente negligenciado dentro da fisioterapia. Talvez a gente não tenha entendido e estabelecido quais são as ferramentas que vão levar a gente a um prognóstico fisioterapêutico, né? Então, acho que cabe a gente discutir aqui o que é prognóstico, por exemplo, como é que é o prognóstico de uma doença, de mortalidade, como é que se chega nisso, para que traga insights para a fisioterapia. Agora eu vou puxar para um outro lado. Você sabia que no Conselho Federal a gente tem uma resolução, que é a 414, se eu não me engano, que fala sobre a evolução dos pacientes da fisioterapia. E nela tem que é obrigatório, dentro de uma evolução no prontuário, o fisioterapeuta descrever diagnóstico e prognóstico fisioterapêutico. Olha que Olha, coisa essa eu não louca. sabia. Está dentro de uma resolução que a gente deve estabelecer o prognóstico fisioterapêutico. E a gente não tem Interessante. ferramentas tão palpáveis para isso, né? Eu acho que é isso, a gente não tem ferramentas para isso, né? Mas eu acho que tem uma ampla discussão aí que pode ser feita nesse assunto, né? Eu queria começar ilustrando um caso aqui, dois casos, enfim, e eu queria trazer alguns durante que eu fiquei pensando, né, durante a nossa discussão, até para mostrar o quanto isso é palpável na nossa realidade mesmo, né? Não é só uma coisa ali da teoria. Então, eu fiquei pensando, né, e acho que todo mundo já vivenciou isso na prática clínica. Vamos pensar em dois pacientes, sei lá, o paciente do leito 1 e o paciente do leito 12. Ah, os dois pacientes, acidente de carro. Ah, carro versus, sei lá, ônibus, os dois pacientes. Ah, os dois pacientes, fratura de fêmur e, sei lá, um TCE leve, né? Os dois pacientes foram entubados na cena para proteção de via aérea, foram trazidos para o hospital. Os dois pacientes não conseguiu, sei lá, fixar, né, na hora, então está esperando para essa fixação. Você tem ali basicamente a mesma história, né, com dois pacientes ali, né? E aí eu começo a pensar, né, se a gente olhar para isso, a gente vai falar, bom, fratura de fêmur, TCE leve, vamos estubar, depois de estubar, vamos ver se a gente coloca em pé, vamos com qual carga puder, depois que fixar, e depois que disso ele vai andar com andador, depois ele vai andar sozinho quando tirar do andador, e esse E vai ser o lá na processo de frente vai se reabilitação. recuperar e vai andar, né? Você já pensa Isso, que vai chegar nesse processo. exatamente. Aí, quando a gente se distancia um pouco, o que a gente pode olhar para esses casos, né? Um era um maratonista que sofreu esse acidente. O outro era um idoso de 89 anos que já tinha dificuldade para andar, andava com andador, quando sofreu esse acidente e já estava com algumas questões cognitivas e de memória, relatando para a família, por exemplo, né? Ou se a gente quiser até acrescentar outras coisas, de repente, né, ele já tinha um câncer também, que já estava num estágio terminal, Comorbidades, né? né, diversas comorbidades, né, DPOC grave, né? exatamente. Então, o que eu queria trazer com isso, né, que a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas, né, e aí eu vou jogar algumas coisas aqui e a gente pode ir destrinchando, né. Eu fico pensando, será que prognóstico médico é a mesma coisa que prognóstico físico, né? A gente falou um pouco disso quando a gente falou de risco de gravidade, né? Que não era a mesma Foi. coisa gravidade clínica para gravidade funcional.
Eu acho que isso serve para prognóstico também, não é a mesma coisa, né? Outra coisa que eu acho que a gente pode pensar, né? Para que serve esse prognóstico, né? Será que não serve também para entender? Será que eu consegui chegar no máximo daquele paciente, no máximo do outro? Se o prognóstico for diferente, o lugar onde eu vou chegar é diferente. Talvez eu consiga falar, esse eu não alcancei, esse eu alcancei, enfim. Então eu acho que eu, né, entendo a importância do diagnóstico, e aí a gente vai destrinchar, mas por esse olhar, sabe, Sancler, de olhar e falar assim, peraí, ele, para mim, ele é como se fosse uma flecha que vai me nortear para diversas coisas, né? Para o que eu vou fazer, para o que eu vou esperar, para Como vai como eu vou fazer? fazer, né? Mas não necessariamente também, e eu vou deixar para contar essa história lá no final, o prognóstico ele é definitivo, né? É lógico que a gente tem algumas patologias que, né, é mais definitivo, outras menos, mas o que eu quero dizer é que quando a gente fala de um paciente na UTI, esse prognóstico ele pode ir mudando dependendo das intercorrências que acontecem, né, dependendo as opções que a família, que o paciente vai fazendo, né? Então tudo isso é muito interessante de se pensar e me chama a atenção, e por isso que eu acho que é importante a gente falar aqui, do quão não simplista é a nossa abordagem na UTI. Prognóstico. E o quão importante é pensar sobre o prognóstico do paciente, porque ele vai sim mudar. E se você não pensa no prognóstico, a gente já falou isso também para outras situações, o que eu vejo? Todo mundo sendo atendido do Da mesmo mesma jeito, forma. ou com o mesmo objetivo. Ah, todo mundo aqui tem que andar. Será que todo mundo tem que andar? Né? Será que todo mundo tem condições, vai alcançar esse marco de mobilidade, né? E acaba que todo mundo é igual, né? Então, acho que esses são alguns insights que eu queria trazer aqui para o começo, né? Eu acho muito legal a sua fala, Débora. Eu estava lendo sobre prognóstico algumas coisas, e em um lugar eu vi uma apresentação de uma pessoa e ela botava que o diagnóstico é onde você está, é o que você encontra. O prognóstico é onde você quer chegar, dentro do que é possível, bom ou ruim. Então você falou Uhum. isso sobre, e aí, aonde eu quero chegar? Isso é o prognóstico. O prognóstico é o destino da viagem terapêutica do paciente. Então, meu paciente chega hoje, a partir de alguns critérios, a gente vai poder falar mais disso aqui, eu tenho a previsibilidade do que eu espero acontecer com ele frente àquela doença, frente àquele tratamento. Então, como esse último exemplo que você colocou, todo mundo precisa andar na UTI, eu não sei, tem pacientes que às vezes o prognóstico me leva a dizer, ó, não, esse paciente não tem a menor capacidade de sair daqui andando, o tempo de internação dele não vai me permitir essa reabilitação total. E tem outros que eu tenho por obrigação de dizer, não, o prognóstico é que eu dê alta para esse paciente, o prognóstico fisioterapêutico é que ele vai de alta andando. Então, ele é o destino, e ele é crucial. A gente falou aqui de coisas muito parecidas e que os conceitos não se confundam. A gente já falou sobre diagnóstico e a gente já falou sobre meta terapêutica. A gente falou sobre prioridade, a gente falou sobre gravidade. O prognóstico não é nada disso que a gente falou. O prognóstico não é a meta, que a meta é o que você quer alcançar, o que você determina que você vai alcançar. O prognóstico é uma previsibilidade do que vai acontecer com o paciente, tanto para bom quanto para ruim. Às vezes você tem um paciente que era muito funcional antes, a depender do quadro dele, o prognóstico não é bom. O seu exemplo que você deu dos dois pacientes não é um prognóstico tão bom assim para que dentro da UTI você consiga sair deambulando, por causa do tempo de consolidação, cirurgia, fratura, etc. e tal. Então, o prognóstico é o destino final. E a gente precisa pensar nisso. Quais são os instrumentos que me dão, quais são as características que vão me dar previsibilidade do que vai acontecer. E aí eu li um lugar muito interessante, falava sobre o prognóstico médico, que muitos dos olhares médicos, isso mais ou menos em 1980 ali, começaram com os índices prognósticos. A gente já citou um pouco disso quando a gente falou de gravidade. Então, o APACHE, o SAPS, eles são índices prognósticos, só que um prognóstico médico. Eles querem saber o paciente, quando chega na UTI, qual é a probabilidade dele de morrer. É isso que o APACHE me dá, é isso que o SAPS me dá. Qual é a provável mortalidade do paciente? É um prognóstico. De acordo com esse quadro clínico, vamos pegar os dois que você citou, só que aí você acrescenta a idade, você acrescenta a comorbidade, você acrescenta tempo de internação prévia, medicações, os sinais vitais quando chega, bota tudo isso num pacote, você tem um score que te dá uma previsibilidade de óbito. Esse é o prognóstico. E, inclusive, é o que o médico usa para poder conversar com a família.
sobre o prognóstico, eles têm essas ferramentas. Se ele não usar uma ferramenta prognóstica, ele vai chegar para a família e vai no achismo, olha, eu acho que isso aí vai viver, eu acho que isso aí não vai viver, tem uma semana de vida, né? Então fica nisso. E aí o prognóstico depois ele foi usado médico para comparar o resultado, a performance das UTIs. Então, olha que legal. Eu acho que entra um outro ponto da importância para a fisioterapia. Você ter prognóstico, você consegue avaliar, o professor Rick falou isso aqui, né? Não adianta só fazer intervenções, tem que saber se a intervenção é efetiva. Então, você tem que ter previsibilidade. Então, o prognóstico é para onde você vai e eu tenho que ter ferramentas para me dizer o que é provável que aconteça com o paciente, para bom ou para ruim. E a partir disso, aí entra tudo que você citou. Como você vai fazer, quando você vai fazer, que tipo de intervenção você vai fazer, né? Aí, e aí, o que você vê, Débora, que são itens importantes, né? Por exemplo, nesses dois casos que você citou, como é que eu posso pensar, fisioterapeuticamente falando, em prognóstico? Deixa eu só, antes de entrar nisso, eu tava pensando, né, que você tá, durante a sua fala, que você falou, né, diferente de meta, né, não é a mesma coisa, porque é como se a gente pensasse assim, às vezes eu tenho um paciente que tem um prognóstico de sair do hospital ou ele tem um prognóstico de voltar a andar. Mas eu não tenho essa meta dentro da UTI, porque como você falou, ou porque tem uma cirurgia que impede um descarregar do peso, ou porque o tempo que ele vai ficar ali na UTI é muito pequeno. Então, meta não é a mesma coisa que prognóstico. A minha meta ali da UTI, a minha meta de recuperação para o hospital, por exemplo, é 1, e o prognóstico ele pode ir além, né? E eu tenho que tomar cuidado com o inverso também, né? Às vezes é isso, eu coloco como meta, uma meta não. acima do prognóstico. Aqui na minha UTI eu quero a IMS, a escala de mobilidade para todo mundo 10 na hora que vai de alta, né? Quando na verdade o prognóstico do paciente não está em andar sozinho, por exemplo, né? Eu sempre falo isso para os alunos, eu falo, gente, pensa no prognóstico, né, para você pensar suas metas, por exemplo, mas adequa para as metas da UTI, né? Às vezes, tem o prognóstico de andar sem andador, mas isso não vai ser possível agora. Então agora a nossa meta é que ele ande de andador. Então, só para ilustrar que realmente prognóstico não é a mesma coisa que meta, né? Eles vão interagir, né? Ter uma interface aí entre eles, mas não é a mesma coisa, né? Bom, aí voltando, né, no que você estava falando, eu acho que tem algumas coisas. Eu queria trazer uma questão aqui, e depois você vai acrescentando, que talvez eu acho que a gente, para variar, polemizou para dois lados extremos, assim. Eu acho que quando chegou, a gente tinha uma época onde a gente se apegava ao prognóstico médico, né? Que era naquela época que a gente era muito médico centrado, né? Então era, qual é a doença? Então a doença é essa, então o prognóstico é esse, né? E o que não é verdade, né? Porque a gente pode ter, por exemplo... condutas em cima disso, né? Dos diagnósticos médicos, né? A gente escolhia condutas em cima disso. E você traçava suas metas, né? Enfim, nesse contexto, também baseado nisso. Então, por exemplo, sei lá, a gente teve uma vez na UTI um paciente que o prognóstico médico era muito ruim. Ele tinha um câncer de sistema linfático bem na região cervical. E assim, ele não tinha prognóstico para sair do tubo, ele não tinha prognóstico assim de mais de um mês ali, né? Mas, funcionalmente, ele andava. Né? Então, assim, a gente tinha um prognóstico aí funcional, talvez de mantê-lo andando ali, não vou dizer até o final da vida, mas muito próximo disso, né? Então, por muito tempo, eu acho que ficou apegado a essa questão médica. Então, qual que é a doença? É um AVC, é não sei o quê, e a gente traçava o prognóstico nosso também em cima disso. É um tumor, não tem um mês de vida, então a gente também não tem o que fazer. Né? Acho que eu contei perto da fisioterapia. Eu contei, né, aqui também a história de uma vez que eu conversei com o médico sobre essa questão cardíaca, né? Que ele colocou, o prognóstico dessa doença cardíaca é X. E aí eu falei, não, mas peraí, eu, como físico, consigo reabilitar tais coisas. Né? Exato. Então, acho que a gente ficou muito tempo com essa visão médico-centrada e baseando o nosso prognóstico no prognóstico médico. Mas aí, de repente, veio, assim, uma fase também, e eu acho que a gente está um pouco nela, que a gente tem que tomar cuidado de, não, nós não somos médicos centrados, então a doença não importa. O prognóstico da doença não importa. A gente tem que se apegar
só a nossa avaliação funcional. E eu não sei sua opinião, aqui é minha opinião, mas eu acho que também esse extremo não cabe para a gente pensar no nosso prognóstico. Não é só a nossa avaliação funcional que vai me ditar o prognóstico, né? Porque é isso, às vezes eu tenho uma avaliação funcional que me dá, sei lá, uma força muscular 5 para esse paciente agora, né? Mas pelo decorrer da doença é esperado, sei lá, uma doença neuromuscular, por exemplo, que ele vá perder daqui 2 meses, 3 meses. Então eu tenho que sim levar em consideração qual é a doença do paciente, né? Então eu não sei se você enxergou isso, mas foi um pouco do que eu enxerguei, até no Instagram, assim, muita gente às vezes agora indo para esse extremo de, olha, não importa o diagnóstico médico, importa a sua avaliação. Mas quando a gente fala em prognóstico, não dá para não pesar. Lógico que, igual você falou, várias coisas têm um peso, mas o diagnóstico médico, a doença que o paciente tem, também tem um peso, né? Com certeza. Concorda? Eu acho que Discorda? eu concordo muito com você. Eu acho que a gente tem que ter um olhar funcional e as nossas estratégias terapêuticas, elas têm que levar em consideração o prognóstico funcional como base. Mas o prognóstico médico faz sentido. O exemplo que você deu no começo agora do podcast fala muito sobre isso. Tipo, tudo bem, o seu prognóstico é de que o paciente vai voltar a andar, mas tudo depende também da questão médica, da questão cirúrgica e etc. Não é tão linear só do ponto de vista de função. Recentemente estava na UTI também com os alunos e tinha um paciente, que é um paciente cardiopata, que ia fazer uma intervenção eletiva nos próximos dias, mas com uma obstrução grave. Poxa, o prognóstico funcional do cara era ótimo, o cara passou mal quando ele estava jogando bola. Ele teve um infarto quando ele estava jogando bola. Então, assim, prognóstico funcional dele, excelente. Cardiopata, ele vai fazer cirurgia ou fazer angioplastia, e a previsão é que daqui a um tempo ele volte às suas funções. Então, talvez a minha meta terapêutica seja manter o nível funcional. Mas eu tenho questões da doença que eu preciso respeitar. Então, não tem como separar. Não tem. Até porque você escolha terapêuticas que sejam condizentes com o tratamento, o paciente. Talvez a gente possa se dar o direito de separar um pouco o tratamento fisioterapêutico do tratamento médico, mas o paciente não. O paciente ele tem um tratamento para a saúde dele como um todo. Então, já pensou, ó, o caso que você deu, é um câncer muito ruim, baixa probabilidade de sobrevida, não sei o que e tal. Aí você entra e fala, não importa o câncer, importa que a gente vai andar. Como assim importa que a gente vai andar? Você não ouviu falando que eu vou morrer daqui a um mês? Então, não tem como separar. E o conhecimento do prognóstico é legal, né? Quando a gente vai estudar sobre prognóstico. De onde vem prognóstico? Basicamente, prognósticos vêm de estudos epidemiológicos. Talvez por isso a gente não tenha tanto prognóstico fisioterapêutico assim, né? A gente discutiu aqui o seu trabalho lá do que vocês fizeram muito cêntrico da trilha, né? Porque não podia ser trilha porque vocês fizeram retrospectivo. Mas eu adoro chamar de trilha. Da trilha funcional dos pacientes. A gente precisa de mais estudos assim, porque aí a gente vai ter um olhar prognóstico. Olha, dos pacientes que internam, acontece isso, isso e isso com eles. Então, os grandes estudos epidemiológicos pegam determinadas doenças. Olha, de todo mundo que tem determinada doença, 80% morre com 6 meses. Então, quando a pessoa chega no consultório e descobre a doença, o médico tem a capacidade de dizer, olha, tempo de vida é de 6 meses. Mas por que ele está dizendo que o tempo de vida é de 6 meses? Porque já foi estudado epidemiologicamente isso. Então, talvez falte isso para a fisioterapia, para a gente ter um conhecimento melhor sobre a alteração funcional. Eu acho que a gente vem construindo, né, Débora, esse conhecimento. Então, hoje a gente sabe dizer que quem sai com uma MRC abaixo de 48 da UTI vai ter mais dependência, vai ter mais necessidade de reinternação, vai ter mais custo hospitalar, essa pessoa tem uma pior qualidade de vida. Opa, eu estou desenhando o prognóstico. Então eu digo, cara, se eu posso deambular com esse paciente dentro da UTI, se ele é um paciente que não tem, no momento, nada que me atrapalhe para isso, meu prognóstico é que ele saia com uma MRC acima de 48, com uma IMS de 8 e possa chegar a 10 na enfermaria, e aí eu estou fazendo com que ele não tenha problemas de impacto funcional lá fora quando ele tiver alta. Eu acho que a gente vem desenhando isso, mas eu acho que falta esse olhar mais epidemiológico, esse acompanhamento a mais longo prazo. E muitos trabalhos que a gente teve de algumas 2 décadas atrás a respeito disso, nem por fisioterapeutas não eram feitos, né? Eram follow-ups dos intensivistas como um todo. Então, eu acho que a gente está começando a direcionar nosso olhar para as questões que realmente importam.
E aí eu queria te fazer uma pergunta. Talvez a funcionalidade seja uma das principais características que, para um prognóstico fisioterapêutico, a gente tenha que olhar. O que você acha? Ah, acho que A sim, né? funcionalidade prévia. A funcionalidade Ah, a prévia. prévia. Então, eu acho que sim, mas a gente tem que tomar cuidado. Então eu vou adiantar a história que eu ia contar lá no final. Mas, Foi mas mal, não antes, sabia, atrapalhei. deixa eu só falar uma coisa que eu ia falar também, que você trouxe, que você falou, né? Ah, então o paciente tem câncer, por exemplo, e eu vou lá e falo, não, mas você vai ficar de pé de qualquer jeito, né? Isso é o cuidado centrado no paciente, né? Eu vou pensar qual é o meu prognóstico, mas eu vou entender quais são as expectativas dele, o que ele gostaria para esse momento, né? E aí eu vou adequar, né? Então tem que tomar cuidado mesmo com isso, né? E um outro exemplo que eu ia dar, antes de voltar nesse que eu ia dar no final, hoje mesmo um paciente, ele está tracostomizado, um paciente grave ainda, que ficou muito grave, está melhorando, com uma fístula traqueosofágica lá na UTI, enfim. E aí hoje a gente foi aspirar, e aí ele com leitura labial, né, ele conseguiu falar que essa era a pior parte para ele, né? E aí eu falei, imagino, né? E aí ele falou, vai ser para sempre assim, né? Então veja, é o paciente querendo entender qual é o O prognóstico dele, prognóstico dele. né? Então, eu só queria chamar a atenção que é isso. E aí, como que eu penso, né? Eu vou juntando informações. Então, essa fístula, ela tem como fechar? Ah, ela tem, mas provavelmente o período de cicatrização demora tantas semanas. Mas, além de tudo, ele tá com o cuff, que aperta ali, então vai dificultar essa cicatrização, então deve demorar mais um pouco. E aí eu consigo ir falando, né, e trazendo ele para isso. Olha, não vai ser para sempre assim, o senhor não vai precisar disso para sempre, mas deve demorar um tanto. Então, essa coisa do prognóstico é muito interessante também para a gente trazer para o paciente, né, para ele se acalmar, para a gente conseguir dar direcionamento, né, do tipo, olha, o senhor deve voltar a andar, mas isso deve demorar tanto tempo, né? Ou vai acontecer assim. E aí você falou assim, né? Ah, a gente não tem tanta coisa na literatura e a gente não tem mesmo, né? Nada assim muito bem desenhado, né? Mas é interessante, né, Sancler, como a gente que está há muito tempo na UTI, a gente consegue ir fazendo isso meio que no empírico, assim, né? Meio no feeling, né? De falar, não, peraí, um paciente assim, é obeso, putz, obeso é mais difícil para eu colocar em pé. Então não vai ser tão rápido que ele vai voltar a ficar em pé quanto esse outro paciente, né? Ah, mas o prognóstico mesmo assim continua sendo ficar em pé, só talvez demore mais, né? É engraçado, né, que com essa nossa é, tempo, né, de UTI, a gente vai conseguindo entender o que facilita, o que dificulta, e que vai colocando dentro, né, desse prognóstico que a gente consegue aí traçar de forma empírica ainda para os nossos pacientes, né? É bem isso mesmo. A gente não ter a ferramenta não quer dizer que você não trabalhe com prognóstico. Talvez você não tenha estruturação para isso. E eu acho que é uma das grandes mensagens desse episódio. Pense em estruturar cada vez mais a sua forma de ter um prognóstico. Pelo menos de direcionar o seu pensamento. Poxa, eu vou atender esse paciente. Qual é o prognóstico fisioterapêutico para ele? É voltar a andar? Não é força, não é tirar do ventilador, não é desmamar, não é. Qual é o prognóstico disso, né? Então a gente tem um olhar para isso, porque uma vez que você aqui, é porque lá vai aparecer trocado no vídeo, né? Você aqui. Aí, de repente, você tem o prognóstico lá do outro lado. Você consegue estabelecer as etapas do seu tratamento e As escolher as metas. intervenções, as metas, e você vai trabalhando meta curto, médio e longo prazo. Você sabe que, funcionalmente, talvez a gente não tenha tanto, mas do ponto de vista de assistência ventilatória, a gente tem algumas coisas interessantes. Né? Por exemplo, você vai fazer desmame. A gente tem índices preditivos, que são índices prognósticos. São índices, scores, avaliações que você faz para predizer para você assim, olha, a chance é de ficar bem fora do ventilador ou a chance é de não ficar bem fora do ventilador. Quando, né, você faz um TRE, você está fazendo uma previsão prognóstica da capacidade do indivíduo de ficar em ventilação espontânea. Um outro exemplo que eu tinha lembrado para poder falar hoje, por exemplo, a gente estuba um paciente na UTI.
Ah, eu coloco ou não coloco VNI depois de estubar? Isso é uma questão prognóstica. A gente já sabe que tem uma lista, e essa lista é muito clara, é o idoso, mais de 72 horas de ventilação, insuficiência cardíaca, DPOC, parará, que tem uma alta probabilidade de fazer insuficiência respiratória pós-estubação. Isso é prognóstico. Eu estou dizendo que eu estubar um idoso que ficou mais de 3 dias no ventilador, que seja DPOC, que tem insuficiência cardíaca, a chance é enorme dele fazer uma insuficiência cardíaca. Então eu estabeleço como uma meta terapêutica que eu vou estubar e botar ele na VNI, mesmo que ele não tenha desconforto. Né? Uhum. É baseado no prognóstico que se toma essa decisão terapêutica. Então, talvez a gente precise organizar melhor as ideias para isso. Olha, o paciente internou. Qual é o diagnóstico dele? É sepse, o diagnóstico clínico. Qualquer que seja a origem, é sepse. O que mais que acontece com ele aqui dentro da UTI? Ele chegou usando sedação, droga vasoativa, foi para o ventilador mecânico. Caramba, esse paciente ele tem todos os fatores de risco para desenvolver fraqueza muscular adquirida na UTI e para perder função. Então, o prognóstico é que daqui a 20 dias esse cara não esteja conseguindo levantar o braço. É prognóstico. E aí vejam que o prognóstico não é a minha meta. Minha meta não é levantar o braço. As minhas estratégias vão intervir para que eu possa melhorar, quem sabe. Aí você falou também antes, o prognóstico não é fixo. Ele muda, as intervenções mudam o prognóstico também. Então, se você tem um Exatamente. prognóstico ruim, você traça estratégias para tentar melhorar o prognóstico do paciente. É. E até hoje a gente sabe, por exemplo, né, assim, uma isso que eu vou falar é meio que interpretativo, né? Não é a conclusão exatamente dos estudos, mas talvez até de alguns. Mas a gente sabe que se você interna em uma UTI, onde você tem um programa de reabilitação bem estabelecido, o seu prognóstico muito provavelmente vai ser melhor. Você tem uma chance muito maior de sair mais funcional do que se você cair numa UTI onde ninguém nunca nem ouviu falar sobre isso, onde não existe o bundle ABCDEF, né? Então, com certeza, isso faz diferença. E aí, então, eu vou puxar o gancho que você me perguntou. Você acha que a funcionalidade pré faz Função prévia. diferença? A função prévia? Eu acho que sim. Acho que a gente tem que entender qual era a função prévia daquele paciente. Mas como a gente está aqui para dizer que nunca nada é preto no branco, né? Como a gente sempre tem que olhar, ter um olhar fora da caixa. Uma vez eu atendi um paciente na UTI que, quando ele internou, veio assim: ele internou para fazer uma cirurgia X para lá e ele já era camado. Foi essa a informação que chegou pra gente. Ele já estava camado e tal, ou seja, função prévia ruim. Aí tá bom. Aí a gente foi avaliar esse paciente. Ele tinha assim um MRC de 3 de membro inferior, um MRC de 3, 4 para membro superior, no teste de força. Aí sabe quando você fala assim, nossa, mas que estranho, né? Não bate. Como que ele era acamado, não conseguia fazer as coisas dele, mas poxa, ele tem ali um grau de força que Já tem uma talvez força relativa, né? desce e tal. E aí, se a gente tivesse parado nessa informação, né, médica e até da família, né, que veio, ele já era camada, funcionalidade prévia, ruim, eu ia falar, bom, então o prognóstico dele, eu ia falar para os alunos, prognóstico, vamos trabalhar na cama, transferências na cama, ajudar e tal, no máximo sentar beira-leito, porque a função prévia dele já era essa. Mas não, a gente contextualizou, né? E aí o prognóstico entra dentro de um raciocínio clínico que precisa ser feito, né? E por isso que eu falava, né? É importante a gente colocar a nossa avaliação física dentro do prognóstico, é importante a gente colocar a função prévia, é importante a gente colocar a doença, é importante a gente colocar o que aconteceu, né? Mas é isso, é uma soma que vai servir para você fazer ali o seu raciocínio clínico, né? E aí, quando a gente foi avaliar, a gente falou, nossa, mas que estranho. Aí eu fui conversar com a família. E aí, na conversa com a família, não, fazia um mês que ele estava acamado. Aí eu falei, mas por que que ele estava acamado? O que que aconteceu que levou ele para ficar acamado, né? Débora, ele teve outra cirurgia há um mês atrás. E aí ele saiu do hospital. No hospital ninguém colocou ele em pé, ele saiu do hospital sem andar. Então ele foi para nossa casa, ele ficou na cama, né? E aí Então ninguém fez você nada por veja, isso. e aí a família entendeu que ele saiu do hospital, ele não conseguia andar, ia ser a família que ia reabilitar? A gente pode até falar, tem família que fala, não, vamos, coloca, né, e faz a fisioterapia que devia Mas ter eles sido não feita. têm.
Eles não são os profissionais responsáveis, né? Exato, e às vezes se você pega alguém, né, que tem mais medo, que tem alguma, né, limitação de conhecimento, vai falar, ah, não, se não colocaram ele, né, se ele não tá ficando em pé, então ele não consegue ficar em pé. Resumindo a história, era isso, né? Ele era acamado, não porque ele era acamado, mas, sabe, fizeram dele acamado, mas Fizeram ele dele a tinha. camada, deixaram ele se transformar, né? Exato. E ele tinha totais condições de não ficar daquele jeito. E aí foi super interessante, né? Eu tenho até um vídeo, porque ele pediu para fazer na época, de quando. Aí a gente foi aos poucos, só que obviamente, né? Ele tinha. Aí entra de novo, né? A questão do prognóstico. Ele tinha várias dificuldades, ele tinha uma hipotensão postural super importante, né? Por tudo isso que tinha acontecido. Mas aos poucos a gente foi colocando ele sentado, até que ele ficou em pé. E até que ele começou a voltar a andar. E aí, um pouco antes de alta da UTI, ele tava indo pro banheiro andando. E aí ele falou: filma e manda pra minha família. E aí a família falou: caramba, Como a gente tá levando conseguir ele embora do hospital melhor do que melhor? ele, Ainda mais depois de sabe? terem vivenciado o contrário, né? De terem vivenciado no outro hospital uma perda de função sem intervenção. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que sim considerar, né, a função prévia daquele indivíduo, mas, de novo, bem estudada, né, e com boas informações, porque a gente sabe que existe ali uma parcela da população que muitas vezes tem limitações de participação, de atividade, que não necessariamente vão vir por limitações ou alterações estruturais, mas que vão vir por contexto e tudo mais, né? Então tem que tomar só cuidado com isso, eu acho. É bem pensado. Incluir a questão socioeconômica e se a gente pode ampliar essa palavra, socioeconômica, cultural, né, de participação na sociedade, ela é muito interessante para o prognóstico fisioterapêutico, né, para você saber até onde você pode ir. E talvez Uhum. nós da UTI tenhamos uma certa negligência para isso, né, como se faz numa clínica, num programa de reabilitação ambulatorial, de chamar para perto para conversar como é a sua casa, como é, né, a sua realidade, etc. Então, isso é muito sério. Eu acho que, como você disse, a gente já tem um certo conhecimento do impacto de ter um programa estruturado. E talvez a gente está vivendo a era de que poucos lugares não tenham mais nenhuma intervenção fisioterapêutica. A maioria dos lugares tem, mas muitos isso não é organizado, né? Não é estruturado. Então, a gente está vivendo essa era aí de mostrar o quanto isso pode impactar negativamente para as pessoas. Aí uma outra Mas você coisa sabe, que... posso só te cortar rapidinho que eu Lógico. lembrei? Outra coisa dessa questão socioeconômica que você estava falando, né? Por exemplo, para paciente tracostomizado, né? Quanto paciente tracostomizado, a gente que trabalha no SUS, os alunos ficam mega chateados quando eles descobrem isso. Mas quantos pacientes tracostomizados que a gente fala, putz, ele teria um prognóstico de ir para casa e ter uma Casa. convivência com a família. E ele não vai, por uma questão socioeconômica, né? Porque não tem quem ficar lá, né? Enfim, Não tem o várias home outras care, o questões. governo, a maioria dos governos e prefeituras e não tem condições de bancar todos esses pacientes em casa. Eu vivi isso hoje dentro da UTI, Débora. A gente estava discutindo um caso, o paciente precisava e tinha prognóstico de ir para casa, mas é dependente de ventilação mecânica. Aí os alunos, e aí? Eu falei, e aí que não tem. Aí olha como isso muda o prognóstico. Porque um paciente traqueostomizado, com uma encefalite grave, com questões neurológicas extremamente impactantes, que não tem prognóstico nenhum de acordar novamente, mas que poderia ir para casa de ventilação mecânica, eu não tenho condições de levar. Qual é o prognóstico desse paciente dentro de uma UTI? Infecção hospitalar. Alguma infecção Exatamente. hospitalar. É o prognóstico dele, não tem outro, porque assim, eu não consigo, pela questão neurológica, tirar ele do ventilador. Eu não consigo dar alta por uma questão socioeconômica. E ele fica lá recebendo atendimento fisioterapêutico, enfermagem, fono, médico, medicação e etc. Beleza. Ele vai infectar uma hora. Eu não consigo pensar em outro caminho prognóstico para ele. Talvez em casa eu minimizasse a exposição a um monte de bactéria multiresistente do ambiente hospitalar, desinvadiria o paciente ao máximo e a gente teria uma outra possibilidade para ele de vida. Eu não estou falando da questão necessariamente funcional, mas da qualidade de vida como um todo. Então, é muito, muito interessante você colocar essa questão do socioeconômico, cultural, da realidade do paciente no dia a dia, né? Ela faz parte demais desse prognóstico. E acesso à reabilitação também, né? Às vezes a gente recebe bastante paciente amputado, né?
Aí eu falo para os alunos, qual é o prognóstico? De cara, eles já falam, protetizar. Eu falo, gente, calma, né? Quem é que vai Você tem conseguir, né? certeza, né? Porque assim, ah, uma coisa é você falar de cara, ele vai protetizar para um jovem de 30 e poucos anos. Ele vai mesmo, porque ele vai ser o primeiro da fila no SUS, porque de repente ele tem um monte de amigo que vai fazer uma vaquinha se ele não conseguir no SUS. Agora, se a gente falar de um amputado com 65 anos, obeso, DPOC, esse cara tem um prognóstico para uma protetização, né? Provavelmente não vai ter, né? Então, assim, a gente precisa ter isso, né, em mente. E aí isso vai mudar muito minha meta. Né? Se eu tenho um jovem que eu tenho certeza que ele vai protetizar, a minha meta terapêutica é X, né? De repente, então bala para Vamos condicionar, treinar aqui para outras coisas para para preparar para arrumar protetização, quadril, né? para exatamente, para preparar. Agora, se eu tenho um senhor de 70 anos, né, com uma condição socioeconômica ruim, sei lá, o meu estado tem uma fila enorme para protetizar. Ele vai ficar lá em último, demora 10 anos, né? Ele vai chegar na fila, ele vai ter 90 no dia que chegar a vez dele. Não tem um prognóstico Sua meta favorável é para outra, talvez isso. seja uma meta de cadeira, né? Vamos adaptar ele a uma cadeira e Exatamente. começar a treinar aqui, né? Isso Exatamente. é. Então tem que contextualizar, né? Tem que contextualizar. Sabe que eu vou contar essa história porque ela é muito interessante. Não tem nada a ver com TI, mas ela é bem interessante. Eu trabalho com um paciente com câncer de mama também, né? No ambulatório. E aí, uma vez eu recebi um senhor que tinha tido um câncer de mama, e aí ele estava ele estava fazendo terapia hormonal. E a terapia hormonal, para quem não sabe, no câncer de mama, são 5 anos tomando remédio para aumentar a sobrevida desse paciente em 10, 15 anos, às vezes. E agora tem se pensado em mais, né? Até aumentar e tomar por 10 anos ao invés de 5. Mas enfim. O fato é que ele tinha 80 anos, e aí a expectativa é que ele tomasse por 5 anos para de repente ele viver mais 10, chegar nos 100 anos, sei lá. cento e É, cinquenta anos era a previsão do seu paciente. é, Só que assim, Sancler, essa terapia hormonal ele falava assim, Débora, eu vivo com a minha esposa, a gente come no self-service perto de casa, pra gente não precisar fazer comida. Ele falou, eu não consigo me servir mais, porque a medicação me trouxe um tremor que eu perdi a minha independência. Então assim, aí você para pra pensar, você fala, bom, peraí, ele tá deixando de ser independente agora, né, para talvez uma sobrevida de Uma 10, sobrevida 15 anos, mais dependente ainda, né? Com mais ou dependência que, ainda, talvez. exato, ou que talvez ele nem chegue, porque ele já tem 85, eu tô esperando ele chegar no 95, né? Então, só para ilustrar o quanto a gente precisa pensar nisso, porque às vezes o que a gente está, essa é um exemplo de medicação, mas às vezes o que a gente está oferecendo como fisioterapeuta para esse paciente não é compatível, né, com o prognóstico. Ou a gente está né, oferecendo alguma coisa, ele teria um Subtratando. prognóstico muito melhor e a gente não está chegando lá, não vai chegar lá por nossa causa, né? Ou a gente está dando alguma coisa demais, né? Como você deu o exemplo do paciente tracostomizado. A gente já discutiu aqui outras vezes, mas poxa, que não tem um prognóstico e que está tirando tempo de um paciente que tem um prognóstico, às vezes, né? Então, a gente precisa pensar, isso precisa ser considerado quando a gente fala na nossa atuação dentro da UTI, né? É muito legal. E eu acho que um ponto que você tocou é essa questão das escolhas, das metas, né, e do tratamento e da prioridade, que a gente tem um episódio muito bacana, para quem não acompanhou, volta um pouquinho, eu não vou lembrar o número do episódio agora, mas a gente tem um episódio que é sobre prioridade na UTI, vale a pena vocês assistirem, e tem muito a ver com isso também, essa contextualização. Imagine você chegando numa UTI, você tem 2 pacientes, um tem um prognóstico, os 2 têm prognóstico para deambular na UTI. Você falou, cara, esses 2 pacientes têm condições. Talvez um não seja necessariamente na UTI, seja na enfermaria. Aí contextualiza. Ele vai ficar muito tempo na enfermaria, a equipe da enfermaria é coesa, dá continuidade ao tratamento? Não dá. Talvez a sua meta terapêutica seja acelerar o processo de recuperação dele. Sabe aquele paciente, eu não sei se... Eu acho que você já deve ter tido, você fala assim, eu preciso alcançar isso antes dele ir embora, porque senão vai atrapalhar o prognóstico dele. Então, às vezes, Perfeito. você intensifica nele e o outro que esse prognóstico de deambular seja mais sedimentado, seja mais claro que o paciente consiga, você precisa de menos intervenções para ele. Então, isso tem muito a ver com o prognóstico. Mas eu gostaria muito, sabe, Débora, que
que quando a gente falasse sobre prognóstico, as pessoas começassem a entender que esse prognóstico ele tem que ser traçado e ele tem que ser repensado a cada momento. Você não tem como, do mesmo jeito que não tem como fazer intervenções sem diagnóstico, não tem por que você tratar sem prognóstico. Não tem. Você Perfeito. não sabe o que você está fazendo. Você vai cair no que você falou do começo, de todo mundo ser tratado da mesma forma. Todo mundo senta, todo mundo levanta. Eu lembro de uma vez a gente foi conversar com um familiar de uma paciente na UTI, uma senhora, infecção, estava ficando fraca, fraqueza muscular adquirida. E aí sentava a senhorinha, dava lá um bastão para ela, pegava peso, lindo. Aí o que ela faz? Aí ela vai para a igreja, ela assiste 4 missas na semana. Ela chega na igreja, a gente leva, ajuda ela a caminhar, ela senta no banco, ela levanta e senta, levanta e senta, levanta e senta a missa inteira. Pô, a gente estava treinando totalmente errado o paciente. Totalmente errado. Por quê? Porque a gente não entendeu que ela tinha um prognóstico de voltar àquela função exatamente que ela Verdade. fazia todo dia. E aí eu estou dando um tratamento, eu não sei para onde eu estou indo. Não. Ah, ela vai ter prognóstico de ficar com o braço forte? Ela nem tinha esse prognóstico. Olha que loucura. A paciente nem tinha. E a gente estava insistindo ali num tratamento que nem era condizente com o prognóstico dela. Mas ela tinha um outro prognóstico que eu ignorei, que eu negligenciei, que atrapalhou todo o meu plano terapêutico. Então, é muito interessante contextualizar e pensar em como as suas metas vão ser estabelecidas e os seus processos para que você possa interferir positivamente ou não interferir num prognóstico positivo. Né? A gente pode interferir positivamente ou não interferir num prognóstico positivo. O cara vai andar. Se você falar para o médico, tira a sedação e o cara acordar no pós-operatório de uma cirurgia simples, ele tem bom prognóstico para andar com ou sem a sua intervenção fisioterapêutica, mas com a decisão de, por exemplo, tirar ele o mais rápido possível da sedação. São coisas a se pensar, né? E você estava falando, né, dessa coisa da enfermaria também, o prognóstico do paciente, ele também vai ajudar a criar linha de cuidado, né, Sancler? Se eu falo, não, ó, ele não tá andando aqui na UTI, mas ele tem prognóstico para andar, só que ele não andou aqui por causa disso, sei lá por quê. Então, ó, precisa continuar essa linha de cuidado, né? E para quem tá na enfermaria, ter esse olhar também, né, de, eu não consegui fazer esse paciente voltar a andar, ele tá indo para casa de cadeira de rodas, mas, nossa, se tem uma coisa que me mata, às vezes, é pegar paciente em ambulatório que, sabe, tá na cadeira de rodas ou que tá limitado ali a casa, você fala, nossa, eles têm prognóstico melhor do que isso, né? Então, assim, ter esse olhar também, né, de quem tá na enfermaria, de conseguir falar pro paciente, olha, tem prognóstico de voltar a andar, família, vai atrás, vai no posto de saúde, vai não sei aonde, porque o prognóstico dele é bom, a gente só não conseguiu chegar lá, né, por limitações aqui das nossas metas, seja lá o que for. Então, a linha de cuidado também é interessante pensar, né, em construí-la baseada no prognóstico do paciente também, né? E eu ia falar alguma coisa também que você tinha falado. Isso, repensar sempre, né, Sancler? Porque a gente ainda que tá na UTI, que tudo pode acontecer, de repente seu paciente tinha um prognóstico maravilhoso, ele teve uma parada, né? Resolveram reanimar, ficaram lá 30 minutos. Ele voltou depois de 30 minutos. Sequela hipóxica, acabou, mudou todo o prognóstico. Exatamente. Então, repensar também, né? Então, eu diria, assim, resumindo, né, a nossa conversa, eu até tinha preparado aqui pra gente. Take home message, vai lá. Pra gente fechar, né? Eu acho que essa coisa da previsão prognóstica, ela é uma ferramenta para a gente tomar decisões mesmo, né? E aí a gente consegue estimar os resultados. Então, será que a nossa UTI está sendo, né, eficiente, está dando bons resultados? Isso vai depender do prognóstico que a gente tem para os nossos pacientes, né? Para prever duração de tratamento, a gente falou disso, né? Então, assim, ele tem prognóstico para daqui 2 semanas acontecer isso. Então, isso vai precisar durar mais, atender 2 vezes por dia por 2 semanas, depois dá para passar para uma, né? Para orientar o paciente. Então, olha, vai, continua fora do hospital porque o senhor vai voltar. O que precisa, né? O que não precisa, o que vai ajudar, o que não vai. Exatamente, né? Para orientar as nossas condutas terapêuticas, né? Você deu o exemplo aqui, então, para a gente não ficar fazendo coisas que não são compatíveis ou deixar de fazer coisas que deveriam ser feitas e são compatíveis, né? E para saber encaminhar o paciente depois disso, né? Então, eu colocaria isso: previsão prognóstica é tomada de decisão. Então, se você não tem a previsão prognóstica do seu paciente, você não consegue tomar uma decisão assertiva na sua prática clínica, né?
Você vai ficar fazendo empírico e aleatório. Pode ser que alguns dê certo e é provável que a maioria seja subtratamento. É muito provável que Exatamente. seja assim. Né? Muito provável. Exatamente. Bom, pensando em prognóstico, temos alguma dica? Eu fiquei pensando em uma aqui, porque eu acho que prognóstico tem a ver com isso. O que você espera do futuro? E eu fiquei muito, quando a gente topou falar sobre esse assunto e conversando aqui, eu fico muito pensando em como a gente pode influenciar no prognóstico, positivamente, né? E não negativamente. Eu vou, então, de Aham. Perdido em Marte, aquele filme. Já assistiu? Que o cara fica lá, ele fica Não. sozinho no espaço, aí ele fica em Marte, e aí, assim, ele começa a fazer previsibilidade de tudo, do que ele vai ter de comida, de quanto tempo ele duraria, do quanto ele vai ter de água, o que ele precisa fazer para consertar o equipamento. E aí o pessoal na Terra começa, quanto tempo a gente precisa? Se essa nave voltar na rota, quanto tempo ela chega lá em Marte para resgatá-lo? É prognóstico. Eles têm um prognóstico do que vai acontecer e várias situações, que são as linhas de cuidado, para tentar tirar ele de lá. E aí, quem quiser saber se ele sai, assista Perdido em Marte. Eu vou sugerir um filme que eu já sugeri em outro contexto, que chama Depois do Universo, que é um filme brasileiro. Eu já dei ele como dica aqui, mas ele também tem essa pegada de prognóstico. É uma menina que tem uma doença, e aí tem um prognóstico X, e aí no fim, assim, acaba que acontece outras coisas. Então, só pra gente também relembrar, né, de que prognóstico, ele não é uma sentença final, porque muita coisa pode acontecer no meio do caminho e que pode interferir nisso, né? Mas é uma coisa a ser pensada. E a fisioterapia é uma dessas muitas coisas que interferem no caminho, né? Exatamente. Tá bom. Perfeito. Débora, muito obrigado pela sua companhia. Valeu, pessoal, que nos acompanhou aqui para mais um episódio. Por favor, acompanhe a gente nas redes sociais, entre no canal do Instagram ou no canal do Spotify, se inscreva, deixe uma curtida, comente sobre os episódios, coloque o que você achou, porque isso ajuda muito a gente poder continuar o nosso trabalho e alavancar para que essas conversas fora do óbvio possam chegar em mais e mais pessoas. Tá bom, pessoal? A gente se vê no próximo episódio na próxima semana. Tchau, tchau.